Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de dinâmica e na aula de hoje a gente vai falar sobre trabalho mecânico, sobre trabalho e energia, que é um assunto muito importante, muito cobrado da gente em vestibular e também na prova do Enem, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E para a gente começar falando sobre trabalho de uma força, vamos dar uma olhada nos símbolos que costumam aparecer para trabalho. A gente tem o W, que vem do work, do inglês, a letra T maiúscula, que faz todo sentido para trabalho, e também a letrinha grega tal. Na verdade, cada hora aparece de um jeito para a gente, então é importante que você conheça das três maneiras, tá certo? E aí a ideia é a seguinte, você tem ali um carrinho com compras e você está empurrando esse carrinho, está fazendo uma força nele. Quando você empurra o carrinho, você faz ele se deslocar. Então o que a gente percebe ali? Tem uma força atuando no carrinho e ela causou esse deslocamento. O trabalho para a gente é sempre uma forma de energia e uma energia que está associada a uma força e a um deslocamento. Então, nesse caso, quando você está empurrando o carrinho no mercado, você gasta uma energia para isso, e a energia que a gente chama de trabalho é a energia associada à força que você aplicou e ao deslocamento que o carrinho sofreu. Agora, um outro exemplo que a gente pode dar de trabalho mecânico é quando a gente vai fazer exercício. Quando você faz exercício, você está fazendo uma força e está causando algum tipo de deslocamento. Pode ser o teu corpo que está deslocando, pode ser um halter, pode ser que seja uma barra ligada a uma máquina ou uma barra livre, tanto faz. Em todos esses casos, você está fazendo uma força e essa força está relacionada a um deslocamento. E aí, o nome que eu vou dar para a energia envolvida nessa situação é o trabalho mecânico, tá certo? Vamos anotar isso bem certinho, vem aqui comigo. Então a gente pode colocar esse exemplo que a gente acabou de citar, que é uma pessoa fazendo exercício e aí ela vai, por exemplo, empurrar o corpo, então ela vai fazer uma força nessa direção e essa força vai fazer com que o corpo da pessoa se afaste do chão e para isso ela gasta uma energia. O nome que a gente dá para essa energia é trabalho, tudo bem? Vamos anotar isso que eu falei para você então, dizendo que o trabalho é uma forma de energia associada a uma força e a um deslocamento. E agora a gente vai aprender como calcular esse trabalho mecânico. Imagina o seguinte, uma pessoa está andando ali carregando uma mala, puxando por essa haste. Então, para carregar a mala, ela está fazendo uma força nessa direção. Aí, conforme ela vai puxando a mala, ela vai se deslocando ali para o lado. Então a gente sabe que aconteceu um deslocamento para a direita. Bom, essa força está inclinada. Quando eu tenho uma força inclinada, na verdade eu posso conversar com vocês das duas componentes dela. Tanto a componente horizontal, que a gente vai chamar, por exemplo, de Fx, como a componente vertical, que a gente vai chamar, por exemplo, de Fy. O que acontece? A força que está realmente na direção do deslocamento é a força Fx. É essa força que está relacionada com o deslocamento. Por isso que a gente vai levar em consideração essa força, que é a nossa força Fx, tudo bem? Então, para calcular o trabalho, que eu vou optar por usar a letrinha W, mas como eu te falei, a gente pode usar a letra T maiúscula, pode usar a letrinha grega tal, tanto faz, tá? O trabalho é dado pela força que está na direção do movimento vezes o deslocamento. Só que assim, nesse caso, a força que está na direção do movimento é a força Fx. Para achar a força Fx, a gente volta lá na figura e vê que a gente tem um ângulo de inclinação aqui. Lembra que a gente aprendeu lá nas aulas de estática? Se eu quero decompor o F em Fx e Fy, olha só, Fx é a força que está com ângulo, cocô, lembra? Cocô, CC. Se é com ângulo é o cosseno. Por isso que o trabalho mecânico vai ser escrito pela expressão F vezes o cosseno do ângulo de inclinação da força, vezes o deslocamento, e a gente costuma encontrar essa equação escrita assim, ó, F vezes D vezes o cosseno do ângulo de inclinação da força em relação ao movimento. Aí você vai dizer, poxa, Coelho, mas você trocou o cosseno e o D. Na verdade, como é um produto, tanto faz a ordem que eu coloco, tudo bem? Então essa é a equação que a gente usa para calcular o trabalho de uma força. Só que essa equação ela tem uma limitação. Eu só posso usar para valor de força constante.
Porque se por acaso essa força tiver cada hora um valor, eu não tenho como escolher um valor para substituir na equação, tudo bem? Então, a gente só vai usar essa equação para situações onde a força é constante. Daí você vai dizer, poxa, Coelho, mas peraí, e se a força for variável, como é que eu faço? Eu vou te mostrar já na sequência, tá bom? Agora, pessoal, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre unidade. Olha só, força no sistema internacional, a gente mede em Newton. Deslocamento no sistema internacional, a gente mede em metros. E aí, o trabalho fica para a gente no sistema internacional em Newton vezes metro. E Newton vezes metro vai ganhar um nomezinho novo de unidade, que é o Joule. A gente usa a letra J maiúscula para representar, tudo bem? Então eu vou usar a força em Newton, o deslocamento em metros, e vou encontrar o trabalho em Joule, que é a unidade de energia no sistema internacional. Coelho, mas Joule, unidade de energia? Isso! Lembra que eu falei para você no comecinho da aula que trabalho é uma forma de energia que está associada a uma força e a um deslocamento, tá certo? Agora, olha só, essa equação, que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. A gente acabou de dizer que essa equação só vale para a força constante. Agora, eu queria representar para você o comportamento da força e do deslocamento num gráfico. Então vamos supor que eu coloco ali para vocês um gráfico de F por D, força por deslocamento, e vamos supor que a força que atua naquele carrinho que eu te mostrei agora há pouco tem um valor qualquer ali e ela faz com que esse carrinho se desloque. Observa ali. Eu tenho nesse gráfico uma força de valor constante. E aí eu posso calcular o trabalho por F vezes D e o cosseno do ângulo só para achar a componente da força que está na direção do movimento. De qualquer forma, observa aqui comigo. Se a gente trouxer essa linha aqui, a gente nota que esse trecho que eu estou marcando para vocês é o deslocamento e esse outro trecho que eu estou marcando para vocês é o valor da força que eu estou aplicando. Aí na equação, se eu faço força vezes deslocamento, eu acho o trabalho. Graficamente, se a gente faz força vezes deslocamento, a gente está calculando a área dessa figura que eu estou marcando aqui para vocês. E aí olha a conclusão que a gente chega aqui, que nessa situação no gráfico força por deslocamento, o cálculo da área ele é igual ao trabalho, porque também dá para a gente F vezes D. Detalhe, né? A gente costuma colocar um N aqui em cima do igual, porque a gente diz que é numericamente igual, né? Quer dizer para a gente o que esse N? Simplesmente assim, ó, o valor que você achar para a área é o valor do trabalho, e deu. Agora, eu quero mostrar para você um outro gráfico que eu vou colocar aqui. Também é um gráfico que mostra para a gente força por deslocamento. E eu vou te dizer o seguinte, que eu vou empurrar lá aquele carrinho com uma força qualquer, e conforme ele vai deslocando, o valor dessa força está ficando cada vez maior. Bom, a gente nota só de olhar para esse gráfico que o valor da força ele varia. Se ele varia, significa que a gente não pode usar essa equação que eu passei para calcular o trabalho. Agora, dá uma olhada aqui. Se eu pegar e calcular essa área que eu estou marcando aqui para vocês, comparando com o gráfico lá da esquerda, que eu já tinha feito o cálculo da área, o que eu percebo? Que eu tive o aumento da área dessa região aqui. Conclusão, o fato de eu ter usado o cálculo da área e não a equação, já levou em consideração o fato dessa força ser uma força variável. Conclusão que a gente tira, nesse gráfico de força por deslocamento, mesmo com a força sendo variável, a área do gráfico é igual ao trabalho. Conclusão, o método da equação, onde eu faço força vezes deslocamento, eu só posso usar para força constante. Agora, o método da área não. O método da área eu posso usar tanto para força constante quanto para força variável. Agora que você já sabe como calcular o trabalho de uma força, eu quero discutir com você algumas aplicações práticas muito importantes e muito úteis na hora de resolver exercício. E para isso, vamos começar pelo exercício número 1. Uma pessoa empurra com uma força F de intensidade 100 newtons um carrinho de compras em um supermercado. Sabendo que o peso do carrinho de compras é igual a 300 newtons, determine.
Tem duas informações bem importantes ali no enunciado que eu vou deixar destacadas com vocês. Uma delas é que a intensidade da força que a pessoa empurra o carrinho é 100 newtons e que o peso desse carrinho é igual a 300 newtons, tudo bem? Como a gente vai mudar o que está aí na tela, eu vou deixar anotado aqui no cantinho para vocês essas informações então, que a força F vale 100 newtons e que o peso do carrinho vale 300 newtons. Letra A. O trabalho da força peso quando a pessoa desloca o carrinho por 10 metros em linha reta. Bom, pessoal, imagine o seguinte. O carrinho vai ser deslocado para a direita. E o deslocamento foi 10 metros. A gente acabou de aprender que o trabalho é dado por força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo que existe entre a força e o deslocamento. Agora, a questão quer saber, no item A, o trabalho da força-peso. Vamos fazer o seguinte, vamos representar a força-peso lá na figura. A gente sabe que a força-peso está atuando aqui para baixo. Só que o deslocamento é para a direita. Então, vamos reescrever essa equação e escrever o seguinte, que o trabalho da força-peso, nesse caso, quem é? É o valor da força, no caso a força-peso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Pessoal, o cosseno do ângulo é o ângulo que existe entre o deslocamento e a força. E a gente percebe de olhar aqui para a figura que o ângulo que existe entre eles é o ângulo de 90 graus. Bom, na hora de calcular o trabalho da força-peso, a gente tem o peso vale 300 newtons, está ali na direita, em vermelho, anotado para a gente. 300 newtons, vezes o deslocamento que foi de 10 metros. Agora, dá uma olhadinha nessa informação aqui, ó, cosseno de 90 graus. A gente sabe lá das aulas do Ferreto que o cosseno de 90 graus é zero. Conclusão, o trabalho da força-peso é igual a zero. Coelho, está dizendo que o peso não realiza trabalho? Nessa situação, ele realmente não realiza trabalho. Por quê? Porque ele está perpendicular ao deslocamento. E uma força perpendicular ao deslocamento nunca realiza trabalho, tá certo? Vamos lá para o item B. Item B fala assim, o trabalho da força normal quando a pessoa desloca o carrinho por 10 metros em linha reta. Bom, o trabalho da força normal vai ser para a gente a força normal vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que existe entre a força normal e o deslocamento. O que acontece? Pelo sentido da força que a pessoa está fazendo para empurrar o carrinho, o deslocamento é aqui para a direita. E a força normal, que a gente já aprendeu há algumas aulas, vai estar atuando aqui para cima. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai dizer o quê? Que o trabalho da força normal é igual a força normal vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que existe entre normal e deslocamento. Dá uma olhadinha aqui, ó. A normal está apontando para cima e o deslocamento para a direita. Ou seja, o ângulo que existe entre eles é 90 graus. E como eu vi agora há pouquinho com vocês, que a gente aprendeu lá nas aulas do Ferreto, o cosseno de 90 graus é zero. Por isso, o trabalho da força normal também vai dar zero, independente do valor da força normal e do deslocamento. Então está aqui para a gente o trabalho da força normal. Daí você vai me dizer, poxa, Coelho, mas espera aí, o trabalho da força normal também deu zero? Sim, deu zero, porque a normal é perpendicular ao deslocamento. Poxa, Coelho, mas e o da normal? Eu posso dizer que o trabalho da normal é sempre zero, já que a normal é sempre perpendicular à superfície? Toma cuidado, porque, por exemplo, então imagina o seguinte, se eu falar de um elevador, aí tem uma pessoa aqui nesse elevador. A gente sabe que tem agindo sobre a pessoa aqui uma força que é a força normal. Aí esse elevador, ele vai subir ou vai descer. Então, o meu deslocamento é para cima. O que você nota nesse caso aqui que eu estou te mostrando? Que o ângulo que existe entre a força normal e o deslocamento não é 90 graus. Então, eu não posso afirmar que o trabalho vai ser sempre igual a zero, tá certo? Toma cuidado com esse tipo de informação, porque é onde eles costumam tentar enrolar a gente. Mas vamos lá, continuando então. Letra C. O trabalho da força F quando a pessoa desloca o carrinho por 10 metros em linha reta. Vamos lá, se a pessoa está empurrando o carrinho para a direita, ela vai deslocar
esse carrinho para a direita. Então, o trabalho da força F fica para a gente força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O trabalho da força F fica igual a força F. Foi dado para a gente, está anotado aqui na direita em vermelho, que a força F vale 100 newtons. O deslocamento foi passado no item C, que o deslocamento é de 10 metros. Agora, olha só, vamos lá na figura. Se a gente observar, o deslocamento está para a direita e a força também está para a direita, ou seja, o ângulo que existe entre eles é 0 graus. Então, eu vou colocar para vocês aqui cosseno de 0. Agora, como a gente aprendeu lá com o ferreto, cosseno de 0 vale 1. Então, o trabalho da força F vai ficar igual a 100 vezes 10 é 1000, vezes 1 é 1000. E aí, como a gente usou a força em newtons, o deslocamento em metros, a gente vai encontrar o trabalho em joules, que é a unidade do sistema internacional. Então, eu vou deixar anotado para vocês aqui que o trabalho é igual a 1000 joules. Essa é a resposta que a gente estava procurando no item C. Item D. O trabalho devido ao atrito nas rodinhas do carrinho, que causa uma força horizontal e contrária ao movimento, com intensidade de 20 newtons. Considere que o deslocamento foi de 10 metros. Pessoal, vamos dar uma olhada lá no carrinho. O item D disse para a gente que, devido ao atrito nas rodinhas, vai surgir para a gente uma força contrária, que é essa força de atrito, e que ela vale 20 newtons. E o deslocamento do carrinho está acontecendo para a direita. A questão pediu para a gente calcular o trabalho dessa força de atrito. Então, para a gente, o trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que existe entre esses dois, entre a força de atrito e o deslocamento. Agora, vamos descobrir esse ângulo bem direitinho. Eu tenho o deslocamento para a direita e a força de atrito está para a esquerda, está um para cada lado. Então, esse ângulo vai ser para a gente um ângulo de 180 graus. Então, o trabalho da força de atrito fica para a gente o valor da força de atrito, que é 20, vezes o deslocamento, que é 10 metros, vezes o cosseno do ângulo, seria para a gente o cosseno de 180 graus. Coelho, mas por que é 180 graus mesmo? É porque eu tenho um vetor para cada lado. O vetor deslocamento está para a direita e o vetor força de atrito está para a esquerda. E a gente aprende lá nas aulas do ferreto que o cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho da força de atrito fica igual a 20 vezes 10 é 200, vezes menos 1 vai dar menos 200 joules. E essa é a resposta do item D. Agora, eu queria ver um detalhe bem importante com vocês, bem importante mesmo. Aqui deu menos 200 e lá no item C deu 1000, mas quando dá só 1000 é a mesma coisa que mais 1000, ou seja, deu positivo o trabalho. Qual é a diferença de um para o outro? Simples, olha só. Quando o trabalho dá positivo, quer dizer que a força aponta para o mesmo lado do deslocamento. Então, a força está ajudando o movimento a acontecer. A gente vai dizer que esse trabalho é o chamado trabalho motor, porque ele ajuda a mover o corpo, tudo bem? Agora, no caso do trabalho negativo, ele deu negativo por quê? Porque eu tenho deslocamento para um lado e força para o outro, ou seja, essa força está atrapalhando o movimento, está dificultando com que esse movimento ocorra. Então, a gente vai dizer que esse trabalho que deu negativo é o trabalho que a gente chama de trabalho resistente, porque ele é feito por uma força que resiste ao movimento que está acontecendo, tudo bem? Em outras palavras, esse sinal de mais significa o quê? Significa que a gente está fornecendo energia para o corpo, ou seja, o trabalho é realizado sobre o corpo. Agora, no caso do item D, onde o trabalho deu negativo, esse sinal de menos significa para a gente o quê? Simples, que ali é uma energia que está sendo retirada, roubada do corpo, tudo bem? Exercício 2. Ao fazer exercícios na academia, uma pessoa levanta uma bola suíça de 1,5 kg até uma altura de 2 metros e depois põe a bola novamente no chão. Calcule. Letra A. O trabalho da força-peso na subida da bola. Então, olha só. A força-peso é uma força que está
agindo para baixo. E aqui ele pediu o trabalho da força-peso na subida da bola, ou seja, o deslocamento é para cima. Então, nesse caso, o trabalho da força-peso, quem é? É a força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que existe entre peso e deslocamento. Bom, o ângulo que existe entre os dois, eu tenho peso para baixo, deslocamento para cima. Como está um para cada lado, eu vou ter ali 180 graus. Então, o trabalho da força-peso vai ficar igual a peso. Peso a gente sabe que é massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, que é 180 graus. Vamos lá então. O trabalho da força-peso fica igual a massa da bola. Foi dado lá no enunciado que a massa da bola é 1,5 kg. A gravidade vale 10 e o deslocamento do chão até aquele ponto lá em cima foi de 2 metros, conforme a gente viu lá no enunciado. Cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. E aí a gente vai encontrar aqui o trabalho da força-peso. Nesse caso é igual a 1,5 vezes 10 dá 15. Vezes 2 dá 30. Vezes menos 1 vai dar menos 30 joules. Esse é o trabalho da força-peso quando a bola está subindo, quando ela está sendo levantada. Lembrando que esse sinal de menos só significa uma coisa bem simples para a gente, né? Que a força é para um lado e o deslocamento é para o outro. Ou seja, nesse caso, na subida, quer dizer que a força-peso está atrapalhando o movimento, ela está resistindo ao movimento, tudo bem? Acolheu, mas espera aí, e se a bola estivesse descendo ao invés de subindo? É exatamente isso que eu vou te perguntar no item B, vamos dar uma olhada nele. Item B, o trabalho da força-peso na descida da bola. A gente sabe que a força-peso atua para baixo. E como a questão perguntou sobre a descida, significa que o deslocamento também é para baixo. Então vamos lá, o trabalho da força-peso nesse caso vai ser o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Coelho, que ângulo que é esse mesmo que a gente vai colocar ali? Lembra? É sempre o ângulo entre P e D, ou seja, entre a força e o deslocamento. Como o peso está para baixo e o deslocamento está para baixo, a gente pode dizer que o ângulo que vai ali é o ângulo de 0 graus. Então, o trabalho da força-peso fica igual a peso. Peso a gente sabe que é massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que a gente acabou de falar que é 0 graus. Vamos lá então? Trabalho da força-peso é igual a massa. A massa foi dada no enunciado, a massa da bola é 1,5 kg, vezes a gravidade. A gente usa o padrão 10 metros por segundo ao quadrado. O deslocamento, olha lá, a bola estava lá em cima, 2 metros de altura e foi levada até o chão. Então o deslocamento é 2 metros. E cosseno de 0. A gente aprendeu lá nas aulas do Ferreto que cosseno de 0 vale 1. Então vamos colocar aqui 1. E com isso a gente vai chegar aqui. O trabalho da força-peso é igual a 1,5 vezes 10 dá 15. Vezes 2 dá 30. Vezes 1 continua dando 30 joules. Quando a gente não coloca sinal, significa que é positivo. E esse aqui é para a gente, então, o trabalho da força-peso na descida da bola. E vamos relembrar o que a gente aprendeu. O que significa esse sinal ser positivo? É simples, só quer dizer que a força está para o mesmo lado que eu estou deslocando o corpo, ou seja, a força está ajudando o movimento. E lógico, né? Na hora de você descer algum objeto, o peso dele vai te ajudar a fazer com que esse objeto venha descer, tá certo? Pessoal, e era isso que eu tinha para falar para vocês sobre trabalho mecânico. São vários detalhezinhos, a questão do sinal, positivo, negativo, qual o significado disso, trabalho igual a 0 em algumas situações, a questão do cálculo da área do gráfico, enfim. E a gente vai usar também esses conceitos que a gente aprendeu hoje em várias das próximas aulas, tá certo? Tchau e até lá!